Boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindos à segunda live da Maratona da Ergonomia. Para quem tá aí de paraquedas, né? Para quem não tá inteirado no assunto, ontem começou a Maratona da Ergonomia, uma maratona de 20 lives, de segunda a sexta, às 5 da tarde, aqui no Instagram. Então hoje já é a segunda live da maratona, tá? Eu sou a Débora Dengo e o tema de hoje é um tema muito importante, muito pedido, tá? É como embasar a sua AET. Antes de eu falar para você como que você embasa muito bem a sua AET, eu queria te falar por que isso é importante, né? Primeiro de tudo, o que é embasar a sua AET? Basicamente, é você não ter uma AET de achismos. É você não ter uma AET onde você acha que é isso, acha que tem um risco, acha que tem dor, acha que tem uma queixa, acha que vai dar uma doença, acha que vai dar um risco, acha que vai ter um acidente, acha que vai ter, entendeu? É uma AET embasada com fundamentos, onde que com certeza a sua percepção como ergonomista, ela é muito válida, tá? É muito válida mesmo. Só que para sustentar toda a percepção de ergonomista, ou seja, eu acho que é isso, eu acho que é isso, você precisa ter um embasamento. Porque não tem como você apenas utilizar da sua percepção e do seu olhar. E eu já vou te dizer o porquê. Seria até fácil pra gente, principalmente quando a gente já tem mais experiência, bater o olho numa situação e já poder dizer o que a gente observou dessa situação. Mas na prática, no dia a dia, a gente até tem esse feeling, até tem essa percepção com muitos clientes atendendo, só que a gente mesmo assim, né, com a nossa percepção, com o nosso feeling, a gente precisa também ter o embasamento. Então, um profissional de 30 anos de carreira, 40 anos de carreira, ele também tem que ter muitos embasamentos para sustentar suas hipóteses e o que ele diagnostica lá no final, tá? E por que é tão importante? Eu elenquei 5 tópicos, tá? Então, papel e caneta, tá? As lives aqui não é de encher linguiça, é de conteúdo mesmo. Então, tem que ter um papel e caneta ou depois você pode rever se ela ficar salva. Por que é importante embasar a sua AET? Antes de a gente aprender como é que embasa a sua AET. Primeiro de tudo, porque a empresa, o seu cliente, ele quer saber da onde que você tirou isso. Tá? Então, é muito comum que muitas vezes mesmo, você recomenda uma coisa, ou você diz que é um risco, ou você diz lá pro teu cliente, o limite disso é tanto, e ele vai te perguntar, aonde que tá escrito isso? Quem que disse isso? Em que norma que está? Em que lei que está? Porque a gente sabe, uma empresa, eu sempre digo, a gente tem que se colocar no lugar do dono da empresa sempre, tá? Quem abre a própria empresa percebe o quanto isso faz mais sentido ainda, né? Porque a gente começa a ter várias obrigações. Então, a gente sempre tem que se colocar no papel, né? No lugar do dono da empresa. Qualquer empresa tem milhões de obrigações a serem feitas. Então, como é que você acha que uma empresa simplesmente, você ergonomista, você profissional da saúde e da segurança, vai lá e vai dizer, tem que fazer isso, tem que ser assim. E ela simplesmente vai, beleza, eu vou fazer isso? Nem sempre ela vai te questionar. Por que eu tenho que fazer dessa forma? Aonde que está escrito? Qual é a lei que me diz que eu tenho que fazer isso? Qual é a norma que eu estou cumprindo ou qual é a norma que eu estou descumprindo se eu não fizer desta forma? Ela vai te perguntar. Não espere que, mesmo que você tenha zilhões de anos de experiência, que você vai falar alguma coisa lá pro teu cliente e o teu cliente vai dizer amém para tudo. Mesmo que você for o maior profissional do país. Ele vai sim te questionar, porque se eu não fizer o que você está me falando, qual é a norma que eu estou descumprindo? Qual é a lei? Quais são as penalidades? Porque, como a gente já comentou, as empresas têm um monte de obrigações, tá? E ela não vai sair fazendo tudo só porque você falou. Ela vai dar prioridade para o que ela precisa cumprir de imediato. A gente sabe, a gente tá cansado de saber, a gente é macaco velho, que a ergonomia é um benefício, é um investimento, blá 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 blá.
Mas muitas empresas, de imediato, o primeiro contato que elas têm com a gente é por questões normativas, tá? Então a gente tem que sim dar esse respaldo, beleza? O segundo porquê de ter uma ET muito bem embasada. Eu já vou lá para uma outra esfera de fiscalizações, tá? Inclusive, semana que vem a gente vai ter uma live muito legal com o auditor fiscal do trabalho. Então, fiquem ligadinhos, por enquanto é surpresa. Segundo porquê é que os próprios auditores fiscais do trabalho, que são os profissionais que vão lá fazer auditorias e inspeções nessa empresa, fiscalizações, eles entendem da parte técnica de ergonomia também. E se eles olharem para um documento que não está muito bem embasado, eles podem simplesmente não aceitar aquela análise feita por aquele profissional. E aí, com que cara que você, talvez, eu espero que não, né? Com que cara você vai chegar para aquele teu cliente e falar para o teu cliente vai te questionar: como assim? Eu te paguei tanto no ano tal para você fazer uma análise ergonômica do trabalho e o auditor fiscal do trabalho não aceitou, disse que está rasa, disse que não está fundamentada e bem embasada. Com que cara que você vai falar com esse teu cliente quando ele te chamar lá? E eu não tô viajando, tá, gente? Isso acontece. Inclusive, eu até na semana que vem na live que eu vou convidar um auditor fiscal do trabalho para estar aqui, eu vou até pedir umas dicas para ele, para vocês, né, comentar sobre esse tipo de situação, para vocês verem como sim, isso é real e acontece, para a gente tem que ficar bem atento, tá? Terceiro porquê de fundamentar e embasar muito bem a tua ET. Numa outra esfera já, tá? A primeira esfera que a gente falou foi sobre direto com o cliente. O cliente vai te perguntar assim, de onde você tirou isso, qual norma ele não está cumprindo, qual norma ele está cumprindo. Segunda esfera foi a esfera de fiscalizações, tá? Então, sim, os auditores fiscais do trabalho, eles conhecem da parte técnica de ergonomia também, uns mais do que outros, mas sim, eles vão te questionar também e podem não aceitar uma análise rasa, sem embasamentos. E a terceira esfera do porquê que tem que ser uma análise bem fundamentada, embasada, são perícias, por exemplo, do trabalho. Então tem um processo trabalhista, em alguns momentos, na maioria deles, o juiz do trabalho vai solicitar uma perícia técnica ergonômica para ajudar porque assim, o juiz, ele é advogado de formação, ele não é ergonomista. Então tem uma ação trabalhista, ele conhece, mas ele não tem a parte técnica, né? Então tem uma ação trabalhista que envolve ergonomia, ele vai nomear um perito, né, o perito do juiz, para emitir um laudo, para fazer uma perícia sobre aquela situação, para ajudar ele na decisão. E imagine o cenário, vai lá um perito nessa empresa, no momento de fazer a perícia ele vai perguntar sobre as análises existentes, do que já tem, né, de histórico do trabalho, de saúde e segurança do trabalho, e aí ele se depara com uma análise mal feita, uma análise rasa, uma análise sem embasamento, tem grandes chances de pender para o outro lado. Às vezes nem seria o caso, mas é o que está no papel, é o que está no documento, então isso é um histórico legal. E aí acaba que talvez aquela empresa seja prejudicada, talvez de uma maneira acima do que ela poderia ser se tivesse uma análise melhor feita, melhor elaborada, mais fundamentada, tá? E dentro dessa mesma esfera trabalhista, a gente tem um quarto porquê de ter uma análise bem fundamentada, que é o seguinte: quando tem um processo trabalhista onde tem uma análise ergonômica rasa, às vezes até aquela empresa ela não era tão das piores nas condições, só que uma análise mal feita, que não evidenciava os pontos positivos, que a gente conversou na live de ontem, quem perdeu, perdeu, né? E aí, o assistente técnico da outra parte, ele pode pegar todos esses pontos fracos dessa análise ergonômica dessa empresa e impugnar esse trabalho, impugnar essa análise, impugnar talvez isso que seria o respaldo dessa empresa. Impugnar, não está embasada de onde esse profissional tirou isso, eu estou te provando aqui com os meus embasamentos que isso não pode ser verdade, que essa análise está mal feita, que essa análise está errada. Então, assim, tem sérios riscos. E o quinto e último porquê de embasar muito bem, obviamente, deveria ser o primeiro, na verdade, da lista,
é a sua própria segurança para atuar como profissional, tá? Então, assim, a gente precisa sim ter um respaldo, um embasamento de verdade, um bom embasamento para não correr esses riscos e atuar de forma segura, que realmente é importante. E tudo isso que eu elenquei para vocês é real, não tem nada inventado, não tem nada que eu superestimei para assustar vocês. Não, isso realmente tudo isso acontece. A gente sabe que a análise ergonômica não é só um papel, não é só um documento, ela deveria inclusive ser um programa de gestão, e com o GRO acredito sim que a ergonomia está indo para esse lado junto com outras áreas de saúde e segurança. Só que a gente sabe que o nosso documento ele é válido eternamente. Não deixa de ser um documento legal que pode ajudar aquela empresa ou prejudicar, ou ajudar o funcionário a prejudicar. Qual é o melhor cenário? Que ela seja imparcial, que ela não ajude ou prejudique ninguém, até porque você, como responsável técnico daquele trabalho, você tem que sim ser imparcial, né? E falar de acordo com, a fazer as suas ações de acordo com o que a gente tem de embasamento, que é o que a gente vai ver hoje, né? Sem achismo, sem pender para um lado ou para o outro, mas sempre se colocar no lugar do trabalhador, se colocar no lugar da empresa, né? Para você ter essa visão dos dois lados, para não pender a balança. É justamente dessa maneira, se colocando no lugar do colaborador e do dono da empresa, é que você vai conseguir ter um equilíbrio nas suas ações, nas suas decisões. Galera, entendido? Faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Manda aqui. E agora a gente vai entrar em como embasar a sua ET, tá? Tem uma lista grande aqui, então fiquem aí com papel e caneta para vocês não perderem nada. Eu elenquei aqui, vocês viram que eu sou organizada, né? Eu gosto de elencar, de pilares, de nada. Tá, vamos lá. Eu elenquei 7 maneiras de embasar sua ET de uma maneira segura, de uma maneira que atenda todos aqueles porquês que a gente acabou de ver. E dentro dessas 7 tem zilhões. Por isso que é bom estar com papel e caneta aqui hoje em todas as lives, tá? Inclusive, quem estiver anotando, fazendo resumo, escrevendo, participando, faz uma foto, posta, me marca, @Débora Soluções Ergonômicas, que eu vou ficar bem feliz de ver o empenho de vocês, até porque estamos na maratona da ergonomia. Galera, vamos lá. Primeira maneira de embasar a sua ET. Sem sombra de dúvidas, é através de leis. Ah, Débora, mas quando você fala isso, você está ignorando todos os outros? Não, já vou te explicar. Inclusive, todos os outros estarão aqui. Por que primeiro de tudo é a lei? Porque, gente, quando tem um processo trabalhista, quando tem uma fiscalização, quando tem uma auditoria, os primeiros itens avaliados, discutidos, colocados em pautas são códigos da lei. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Quem trabalha com perícia, tem mais conhecimento sobre isso, é muito claro já isso, né? Porque já está imergido nesse processo. Mas quem não trabalha com isso, às vezes passa despercebido mesmo. Então, por exemplo, eu não trabalho com perícia. Quando chega essa demanda na minha empresa, eu tenho profissionais excelentes que eu delego, porque eu foquei em outro nicho, mesmo dentro da ergonomia, eu foquei em outro nicho, que não de perícias. Pode ser que um dia eu sinta essa vontade? Pode ser, mas hoje não. Só que mesmo assim, eu me atento nisso porque eu já passei junto com outros profissionais, discutindo casos, com as demandas que chegam aqui para mim, que eu delego, eu sempre participo de uma maneira técnica, né? Por trás dos bastidores, mas a gente vê isso acontecendo. Tenho muitos amigos advogados do trabalho, então a gente sabe que isso é muito cobrado e eles batem muito nessa tecla. Então, gente, qual é a lei magna nossa? É a CLT, né? Consolidação Brasileira das Leis Trabalhistas. Então, primeiro de tudo, primeiro local que você tem que fazer suas consultas de embasamento é a CLT, tá? Assim, até toda essa sequência que eu vou mostrar para vocês nem precisa seguir uma ordem, todas têm
o mesmo grau, nível de importância. Eu não consigo fazer uma análise ergonômica só utilizando um embasamento ou outro. Mas, então, assim, não precisa ser nessa sequência. Mas se você desconhece a CLT, aí já fica um pouco puxado isso, tá? Então, assim, olha para a CLT com carinho, olha todos os artigos que falam de trabalho, de ergonomia, de conforto, de saúde e segurança. Tem muito artigo para você ler, para você embasar, para você dar os seus primeiros passos em relação ao seu embasamento, beleza? Segundo, né, dentro desse grupo de leis, temos várias portarias. Inclusive, é bacana porque existem portarias específicas para cada classe, ou para cada profissão, ou para cada classe de trabalhadores mesmo. E até eu vou dar um exemplo para ficar bem palpável isso, e vocês precisam pesquisar. Gente, tudo isso aqui que eu tô trazendo para vocês são 7 anos de pesquisa e de trabalho todos os dias. Então, não é do dia para noite. Realmente, você tem que sentar a bunda e estudar e pesquisar, tá? Eu não levantei, eu só organizei meu raciocínio aqui. Tudo isso que eu tô trazendo para vocês são 7 anos de pesquisas e de trabalho, né? No campo de batalha. Então, mas mesmo eu trazendo tudo isso, se vocês não lerem, se vocês não se aprofundarem, se vocês não entenderem tudo isso, meio que não vai fazer sentido você estar aqui. Então, quero que vocês façam um combinado comigo, que tudo que eu falar para vocês aqui que for novo, vocês vão depois da live, ou à noite, ou amanhã, final de semana, estudar sobre, beleza? Gente, portarias dentro deste conjunto de leis, tá? Vou dar um exemplo para ficar fácil. Ano passado saiu a portaria 1343, específica, tratando sobre condições de saúde, segurança e condições sanitárias e conforto para motoristas de transporte rodoviário e transporte de pessoas. Então, assim, extremamente específico, né? Uma portaria específica só de uma classe de profissionais, mas que tem um valor legal, e específica de uma classe de pessoas, e que envolve ergonomia, porque envolve conforto para esses trabalhadores, segurança e condições sanitárias. Então, assim, e tem várias outras, eu só trouxe essa que eu acho que foi a mais recente portaria que foi colocada pra gente, foi atualizada lá da norma dos motoristas, né? Então, e tem de várias classes de trabalho, às vezes tem portarias, não é de uma classe de trabalhadores, mas é de um ramo empresarial, tá? Então é muito importante a gente saber disso. Então, não é só na CLT, tem portarias também específicas só de classes de trabalhadores específicas que envolvem ergonomia e que também, ou de ramos empresariais, tá? Então, assim, o que eu faço? Toda vez que eu entro numa empresa nova de um ramo que eu nunca atendi antes, e isso é normal, gente, porque, poxa, a gente tem centenas, sei lá quantos ramos empresariais, por isso que a ergonomia é maravilhosa, né? Não existe monotonia no nosso trabalho de jeito nenhum, nunca na vida, né? Até mesmo se entra só em escritório, um vai ser diferente do outro, né? Porque cada empresa desenvolve um sistema, um produto, uma gestão, enfim. Então, assim, o que eu faço para eu ficar antenada sempre nisso? Toda empresa, então, isso é uma dica de ouro, tá? Dica que nunca ninguém me deu quando eu estudava e fiz uma imersão nisso para desenvolver os meus processos de trabalho. Toda vez que eu vou numa empresa nova, num ramo novo que eu nunca atendi antes, e por que numa nova? Porque se é uma que eu já atendi, eu já fiz isso. Então, é sempre que é algo totalmente novo para mim. Sempre que eu inicio um trabalho de ergonomia numa empresa, tipo, vamos supor, qual que eu não atuei ainda? Aviação, por exemplo. Recebi uma proposta, enviei uma proposta comercial para um aeroporto e não deu certo, mas fazer o quê, né? Um dia, quem sabe. Então, o ramo de aviação, por exemplo.
Nunca trabalhei com ergonomia nisso, né? O que eu faço? Beleza, tô fazendo o trabalho antes de começar, pesquiso tudo sobre aquele ramo, né? Empresarial, corporativo, produção, pesquiso tudo sobre tudo que tem de portaria, de norma, de nota técnica, de instrução normativa, do que for, de tudo, para não deixar escapar nada, porque assim, muitas vezes é o primeiro contato que aquela empresa tem com a ergonomia. Segurança do trabalho, né? Higiene ocupacional, às vezes é a primeira vez que ela está fazendo aquilo. Eu não vou dizer uma de aviação, porque essas empresas grandes e tal poderiam, né, com certeza já tem, né? Mas de outros ramos, enfim. Então, eu uso essa oportunidade para não deixar escapar nada, né? Tipo, pô, vou dar o meu melhor para essa empresa, vou deixar ela respaldada, vou guiar ela, porque não é porque a gente é chato, é porque sim, se existe uma norma, uma nota técnica, uma instrução normativa, sei lá, ela tem que cumprir. Então, você ajuda ela a lembrar daquilo ou a orientar que existe isso para caso tenha uma auditoria, uma fiscalização, uma certificação, ela esteja tudo redondinho ali dentro, entendeu? Então é bem, bem importante, beleza? Gente, então, primeira forma de embasar, lei, e dentro de lei coloquei portaria, mas tem decretos também, tudo que envolve lei, tá? Segunda forma de embasar, sem dúvida, normas, né? Norma de tudo quanto é coisa, a gente tem norma de tudo. Tudo mesmo. O que você... a portaria citada é isso, foi a 1343, tá? Gente, norma, né? Tem de tudo. Tem norma até de como fazer este canudo. Sim, tem norma técnica de como fazer este canudo. E as empresas que fazem canudo, elas... para ter uma certificação XYZ, passar na Anvisa, ela tem que cumprir essa norma. Então, assim, tem norma de tudo. Obviamente, a gente tem que ficar atentado no que é do nosso, né, da nossa atuação. A gente tem que dar uma olhadinha ali em higiene, uma olhadinha básica em segurança do trabalho, mas o foco é o que a gente precisa respaldar aquela empresa, tá? Então, a gente tem as nossas NRs, NR1 até 36, acho que agora tem a 37 também, né? Que foi a última que saiu, se não me engano. Me mandem aí nos comentários se eu não tô doida. Tem a BNT, tem NBR, tem ISO. Aí dentro disso tem notas técnicas, tem instruções normativas, tem as NHOs, né? Norma de higiene ocupacional. Tem os anexos das NRs, tem normas técnicas, tem notas técnicas e normas técnicas. Então, assim, tem de tudo. E a gente precisa, sim, ficar antenado. Nossa, eu preciso saber todas? Não, óbvio que não. Se você trabalha com ergonomia, você tem que dar ênfase e saber de todas de ergonomia, né? As outras, então, às vezes me perguntam uma coisa de segurança do trabalho. Meu, não faço a mínima ideia, não trabalho com isso, sei que estão ali, mas delego para os profissionais que são especialistas nisso e que vão saber orientar essa empresa muito melhor que eu. E nem quero trabalhar com coisa que eu sei superficialmente, nunca. Se eu não vou trabalhar com segurança do trabalho, eu vou correr atrás, eu não vou ficar dando pitaco em coisas que eu não sei. Então, gente, outra dica, não dá pitaco no que você não sabe. Não é feio dizer não sei, não é feio dizer... não faço a mínima ideia, não é bonito. Tipo assim, não sei, em algum momento me perguntaram sobre o uso de escadas e altura. Cara, não faço a mínima ideia, sabe? Não é minha praia, não é minha área, não é minha especialização, não é o meu dia a dia. A gente olha, a gente até... Nossa, acho que isso tá perigoso, mas eu não tenho nenhum respaldo técnico legal para falar sobre isso. E eu respondo, eu não sei te dizer, eu não faço a menor ideia, eu nunca estudei sobre isso, não foco em segurança do trabalho, delega isso para quem sabe, porque senão vai dar problema. É pior você... É muito, muito, muito pior você dar pitaco e querer ajudar em alguma coisa que você não tem domínio do que se você ficar quieto. Porque se você ficar quieto, não acontece nada. O que naturalmente acontecer, vai acontecer naturalmente. Agora, se você dá um pitaco errado, ferrou. Como que você vai se explicar depois, entendeu?
Então, não é para negligenciar o que você bate o olho e... Não, isso aqui acho que não tá errado. Avisa alguém, fala, olha, qual é o pitaco que você tem que dar? Olha, eu acho que você precisa contratar um profissional dessa área. Esse é o pitaco que você tem que dar. E não querer resolver algo que você não sabe. Então, assim, outra dica fundamental, tá? Não tenha vergonha de dizer eu não sei. Ou não é minha área. Não. É muito melhor você dizer isso e não se arriscar e arriscar aquela empresa ou aquela pessoa do que você querer inventar alguma coisa, inventar uma resposta, inventar. Não façam isso, tá? Que é muito, muito pior. Primeiro embasamento, lei, portarias, etc. Segundo embasamento, normas, tá? Terceiro embasamento, aí vem, e detalhe, essa ordem, né, não precisa ficar presa nela, a ordem de importância, tá? Todas têm sua importância, cada uma da sua área. Mas a terceira forma de embasar, obviamente, são as ferramentas ergonômicas, né? As ferramentas validadas, as ferramentas bacanas, né? Que a gente já conhece, que a gente já usa, que a gente vai aprender, né? Que não tem como saber de todas as ferramentas. Não sei quem aí participou do workshop, eu falo, né? Tem como conhecer todas as ferramentas. A gente tem mais de 100 ferramentas ergonômicas. É impossível você dominar todas as 100. Não tem como você ser bom, né, em 100 ferramentas ergonômicas, né? Então, assim, eu coloquei aqui algumas. Então, por exemplo, Naish, Kim, Snuxeriello, Hula, Okra, Mapo, Reba, OAS, Sui Rogers, Ponderisk, Torton, nossa, e mais umas 400 checklists de maneira geral, né? Ferramentas boas, ferramentas validadas, ferramentas que você conhece procedência, ferramentas que você confia e, obviamente, colado neste item, que aí vem a quarta forma de embasar, literatura científica. E por que só eu coloquei a ferramenta antes da literatura científica? Porque de maneira geral, não é regra, mas de maneira geral, todas essas ferramentas e todas as ferramentas que você conhece, que eu não citei, que tem, aqui eu citei o quê? 10, 15, tem 100, mais de 100, então nem sonhem que algum dia eu vou citar todos aqui. Então, geralmente todas, ou a maioria, de ferramentas validadas e tudo mais, elas já vêm de uma base de literatura científica, de embasamento. Então, tem muita gente que fala assim, eu não uso ferramenta, eu uso literatura. Calma, amigo, as ferramentas que a gente conhece, as validadas, elas já vêm de uma literatura, ela vem de pesquisas, ela foi desenvolvida através de anos de pesquisa, através de anos de literatura. Então, muitas vezes você até está usando esse embasamento de literatura e que foi transformado em uma ferramenta. Então, assim, por isso que eu não consigo usar só uma coisa ou só usar outra. Só uso ferramenta ou só uso embasamento científico, né, literatura. Porque uma complementa a outra. Ferramenta boa para ser desenvolvida e aprovada vem de uma literatura científica, vem de um embasamento científico, senão ela não consegue ser aprovada no meio científico da ergonomia. Ela não vai conseguir, se ela não tiver um aporte literário, científico, de pesquisa, ela não vai conseguir ser aprovada. Ela não vai passar, né, por congresso, por publicações, por revistas, por, enfim, livro, né, as pessoas escrevem, mas não vai conseguir. Então, por isso que, assim, realmente, o tópico 3 e o 4, né, que é ferramenta e literatura científica, andam juntos, né? E sim, a gente tem muito mais literatura e referência científica do que ferramentas. Então, por isso que é um tópico à parte, sim, porque existem muitas referências de literatura excelentes que aquele conhecimento não foi elaborado ou transformado em uma ferramenta. Então, a gente sim tem que sentar a bunda, ler, entender e replicar no nosso dia a dia, nos nossos embasamentos, na nossa análise ergonômica do trabalho, né? Então, assim, literatura científica, eu tenho uma lista, né, de livros para indicar e tudo mais, mas eu trouxe aqui
os que, assim, os que eu acho que são os que realmente tá aqui, né, tudo à vista, meus livros todos aqui, são os que eu uso no dia a dia. Então, Grandian, eu gosto demais, né, a referência do Grandian. Jandu, eu gosto demais. Couto, eu gosto demais. O que mais coloquei aqui? Colombini, Ocpint, eu gosto demais. Então, que mais? Tem mais, né? O Pierre, gosto muito. Sempre, assim, estão nas minhas consultas rápidas, tá? De ergonomia. Simone, qual site você sugere ter boas literaturas científicas na área de AET e ergonomia? Eu posso até fazer uma listinha em um outro momento para passar para vocês, talvez fazer um post, pode ser? Porque agora de pronto eu não vou... eu pesquiso muito em inglês também, então não sei se vocês gostam de fazer, então eu tenho muita referência internacional, europeia e americana. Então, ultimamente eu tenho lido poucas publicações nossas aqui. Eu tenho buscado muito fora, desde quando eu morei fora, que eu estudei ergonomia e tal. Eu aprendi a fazer essas buscas e eu posso passar para vocês, tá? Gente, os livros, então, eu posso fazer uma listinha também, tá? Primeiro livro, Grandian, acho que foi esse que eu falei, né? Jandu também, Colombini, Ocpint, né? Sempre eles escrevem juntos. Couto, excelente, Couto é do Brasil, né? Português, a gente gosta. Mas eu vou fazer, tá? Eu vou fazer sim uma listinha, acho importante para passar para vocês, de buscas, de pesquisas e de livros, beleza? Ah, inclusive, não sei se alguém aqui não... Nós estamos aqui... que dia é hoje? Só porque hoje a gente tá em abril, dia 14, né? Então, dia 28, se não me engano, vai ter o sorteio de um livro. Depois que terminar aqui a live, vai lá no meu perfil, Débora Soluções Ergonômicas, e olha lá que tem um sorteio de um livro muito bom, que é um desses que eu falei, tá? Então, corre lá depois da live, não vai agora não, o sorteio é só dia 28, pra gente não perder isso tudo aqui. Vai ter o sorteio, tá? Já tem um monte de comentário lá. Quinta forma de embasar a sua análise. Observação direta, né? O que é isso? Realmente é você ir lá e fazer uma observação direta, olhar o que você está vendo, descrever o que você está vendo e fazer, de repente, alguma análise disso com a sua observação direta. Juntamente com o item 6 e 7, de maneiras de embasar sua análise, o item 6 é senso dos colaboradores e o item 7 é o feeling do ergonomista. Então, por que esses três estão juntos, praticamente? 5, 6 e 7, observação direta, senso dos trabalhadores e feeling do ergonomista. Observação direta, você vai observar e vai fazer a descrição do que você está vendo e vai fazer a sua análise. E essa sua própria análise precisa ser envolvida com o teu feeling, né? E por que disso? Quando que eu uso isso? Existem sim situações que a gente vê no dia a dia que não tem um embasamento legal, científico, normativo e etc. E às vezes a gente tem que tirar nossas conclusões. Mas, gente, é raro isso, tá? Tudo isso que eu passei para vocês são embasamentos que, assim, 95% ou mais do que a gente vê no dia a dia, a gente consegue embasar muito bem, tá? E aí tem ali uma pequena parcela de coisas que a gente precisa, sim, da nossa observação, da nossa análise, com o nosso feeling, nosso feedback e o senso dos profissionais, dos trabalhadores. E o que é esse senso dos trabalhadores? É a percepção que os trabalhadores têm sobre aquela situação. Então, por exemplo, às vezes você até analisa olha só que doido isso, você analisa uma situação do trabalho, uma atividade, não tem risco, só que tem muita queixa. E aí? Você ignora? E junto dessas queixas tem faltas, rotatividade de colaboradores, algum atestado, alguns atestados. E aí você ignora? Entendeu? Não, avaliei, não deu risco. Por isso que é importante esse final, que eu deixei para o final realmente, que às vezes você até utilizou o que você já tinha de embasamento,
Você aplicou suas ISOs da vida, suas normas, suas ferramentas, usou da literatura, mas chegou numa ausência de risco, só que tem queixa. Por isso que aí você precisa usar sim o seu feeling de ergonomista, o senso dos trabalhadores, ou seja, qual a percepção deles, né? Qual a percepção que eles têm sobre isso. Não, Débora, realmente isso aqui é pesado. Essa postura aqui, esse equipamento, essa ferramenta, essa atividade, entendeu? Por isso que realmente é muito importante. E a gente precisa usar disso quando é necessário, tá? Então, gente, o que eu queria passar para vocês era isso. E uma dica final, antes de eu abrir as perguntas nas caixinhas de perguntas ali no ponto de interrogação. A dica final, anotem, sem dúvidas, é tudo isso que eu falei para vocês, de embasamento, toda a parte normativa de ABNT, NBR, ISO, vocês têm duas opções, vocês podem... três opções, na verdade. Vocês podem comprar cada norma separadamente, né? E aí tem muitas, e aí tem norma de R$100, de R$300, de R$50, tem normas gratuitas também, tem de tudo, né? Tem de todos os valores. Você pode comprar todas elas separadas, ou você pode fazer o meu curso, que muitas normas eu desenvolvi planilhas com os alunos, e aí você já tem essas planilhas automatizadas, ou você pode assinar o Target Normas, tá? Escreve aí Target Normas, alguém, por favor, se puder escrever aí, o pessoal ver. Target Normas tem todas as normas numa plataforma, num site que você não consegue imprimir, distribuir, baixar, mas você consegue consultar. Eu pago, eu sou assinante e eu gosto muito e vale muito a pena mesmo, né? Então, para quem quiser, né, para quem não fez ainda, não comprou normas, não adquiriu, não tem nenhuma assinatura, eu indico, tá? Porque realmente o custo-benefício é muito bom, porque assim, uma norma que você compre, às vezes paga o ano todo da assinatura, né, da Target, e aí você tem acesso, tá bom? Galera, agora a gente tem 12 minutos. Então eu vou abrir para caixinhas de perguntas. Eu vou começar lá das últimas, tá? Qual deve ser a validade de uma ET? Vamos lá. Validade de ET. Primeiro de tudo, não tem nenhuma lei, norma que diga isso, tá? A análise ergonômica tem validade de 1 ano, de 2 anos. Não existe esse prazo legal definido em algum local. Isso é muito pessoal, então essa pergunta, qual deve ser a validade de uma ET, eu não sei te dizer, porque não existe um parâmetro legal que obrigue. Então, qual deve ser, isso eu não sei te dizer, porque teria que estar inscrito em algum lugar. Mas o que eu posso te responder é como eu faço, tá? Porque realmente isso é pessoal. Cada profissional vai ter uma maneira, uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, justamente por isso ser ausente, né? Não tem nada. Então, como que eu faço? Lá no final da minha análise ergonômica do trabalho, quem é meu aluno sabe que tem um modelo lá, e lá no final tem esse texto exato, esse textinho exato, né? Que eu coloco no final das análises, que é mais ou menos assim. Validade da análise ergonômica é até quando ter qualquer processo, produto, atividade, mobiliário, posto de trabalho, layout, ambiente modificado. Ou seja, eu fiz a análise ergonômica aqui hoje. Se quebrar aquela parede e aquela parede virar 2 setores e se emendar e mudar esse ruído e mudar a iluminação, pronto, essa análise já não vale mais. Essa validade foi perdida. Então, eu fiz análise aqui do meu mobiliário, da minha cadeira, da minha mesa. Se daqui 6 meses eu quebrar tudo isso aqui, mudar tudo, comprar a cadeira nova, comprar uma mesa nova, melhorar ou, sei lá, piorar a iluminação, acabou a validade. Eu preciso refazer, porque o que foi analisado não existe mais. Vamos lá para a linha de produção.
Hoje eu fiz análise ergonômica e eram produzidos liquidificadores nessa linha, tá? Se daqui 4 meses eles produzirem caneta, essa análise ergonômica perdeu a validade. Porque olha a diferença de uma caneta para um liquidificador. Vai mudar o peso, vai mudar a postura, vai mudar o tipo de pega, vai mudar a angulação, vai mudar tudo. E talvez vai até mudar o ritmo, porque uma caneta passa mais rápido na linha do que o liquidificador, que exige mais processos, mais etapas. Então, a validade até que ocorra, enquanto não houverem nenhuma alteração a nível de layout, ambiente, produto, processo, mobiliário, etc. Todos os pilares, né? Tudo que existe dentro da ergonomia, tá? A Débora não coloca nenhuma data? Coloco, tá? Eu coloco prazos menores para empresas que têm riscos altos, que eu olho para aquilo e eu falo, a qualquer momento vai acontecer alguma coisa crítica aqui. Empresas que têm situações críticas, eu coloco validade, coloco datas mais próximas, porque eu sei que, pelo menos assim, se aquela empresa não tá nem aí para isso, só tá fazendo para cumprir norma, pelo menos daqui a X meses, ela vai precisar olhar para isso de novo, porque vai ter perdido a validade. Quando é uma empresa mais tranquila, tudo tranquilo, não tem risco ou tem poucos riscos, e aqueles poucos riscos que tem não tem uma severidade, um grau de severidade tão grande de causar algo severo, não tem nada crítico, eu coloco uma data, um prazo mais estendido, porque eu sei que se essa empresa ficar um tempo maior sem rever aquilo, não vai causar tantos danos. E independente do prazo em números, tem o prazo geral, que é esse. Qualquer alteração, que aconteça, perdeu o prazo. Mostra seus livros. Olha, tem uns livros aqui apoiando aqui no meu computador, porque não é que eu não tenho suporte de monitor, eu tenho, só que o suporte monitor ele deixa a tela para trás e aí o celular cai. Mas, por exemplo, esse aqui eu gosto demais. O que mais que eu tenho aqui? Acho que eu vou ter que tirar. Esse é do Jandu que eu mandei para vocês. Ó, tá? Ergonomia prática. Aí eu tô com medo de derrubar tudo, porque ele tá aqui de suporte, porque só com o livro de suporte que o meu celular não cai. Mas eu tô aqui com o livro do Couto, Ergonomia 4.0. Espero um dia da minha vida terminar de ler, porque ele tem 700 páginas. Tem da Colombini, tem uns lá no final que eu também acho que vou derrubar aqui as coisas por causa do tripé. Mas tem do Pierre, que tá lá naquela outra prateleira também, que é o do sorteio, tá? Que tá ali no meu perfil. Mas eu vou fazer uma listinha. Tatinho, as normas gratuitas, como conseguir? Google. Simplesmente Google, tá? Não tem que... você tem que ir lá não sei aonde, no site tal. Google. Sem mistério. Mais simples que você imagina, tá? Claro, você utiliza o método LIFT? Sim, utilizo. A ferramenta... O que é o LIFT, para quem não sabe? Uma ferramenta que avalia manuseio de carga, né? Tipo NASH, só que ela só tem 3 variáveis que ela pede, que é o peso, a distância de pega, a distância horizontal e a frequência, que é o número de vezes que ele faz aquele manuseio. E é muito bom, porque ela é mais simplificada, né? LA Consultoria. Qual o prazo mínimo de entrega de uma ET? Como você calcula para dar este prazo? Alunos do MDD, contem aqui para eles. Eu tenho uma planilha de cálculo de prazo de AET, tá? Os meus alunos do treinamento de passo a passo de AET, eles recebem uma aula só disso, contem aí para eles, pessoal. Tem um monte de aluno meu aqui que eu sei. Eu dou uma aula de como calcular esse prazo e ensino a usar a minha planilha de prazo de cálculo. Então, eu desenvolvi uma planilha
Mas o fundamental é você saber quanto tempo você demora para fazer cada análise. Então, Débora, eu já sei, após anos, obviamente que nunca é engessado, sempre tem alterações de uma empresa para outra, mas de maneira geral eu sei quanto tempo eu demoro para fazer uma ETA administrativa e uma ET operacional. Quanto tempo eu demoro para fazer cada análise de cada função. E através disso eu faço o meu prazo de entrega, né? Então, qual o prazo mínimo de entrega de uma ET? Não faço a menor ideia. Por quê? Se for uma empresa de uma ET de uma função, vai ser um prazo mínimo. Se for uma ET de 30 funções, vai ter um outro prazo. Então, não existe prazo mínimo. Existe o que você combinou com o teu cliente, e em contrato, inclusive, e existe o quanto tempo você demora para fazer cada análise de cada função, de cada... Entendeu? Então, o primeiro passo é você entender, e para você entender quanto tempo você demora para fazer uma análise, é cronometrando. Quando eu desenvolvi a planilha, que foi depois que eu descobri o tempo que eu demorava para fazer as minhas análises operacionais e administrativas, foi com cronômetro. Olha, aí depois de algumas cronometragens, de algumas análises, eu cheguei numa média de que eu demoro tantas horas para análise administrativa e tantas horas para análise operacional. E a partir disso eu coloco o meu prazo. Então vamos supor, se eu dou conta de analisar 3 funções por dia e a minha análise ergonômica tem 12 funções, pronto, eu preciso de 4 dias. Obviamente a gente sempre coloca uma gordura para imprevistos, mas é mais simples do que você imagina. E a Samantha assistiu a aula hoje, né? E gostou. É mais simples que a gente imagina, tá? Amanhã às 5 horas, na terceira live da maratona da ergonomia. Então amanhã, espero vocês às 5 de novo, tá? Espero que essa live tenha ajudado vocês, porque eu não tenho o menor intuito de roubar o tempo de vocês. Eu quero que vocês saiam de cada live melhores ou mais estudiosos ou mais com insight, com algo que vai ajudar vocês de verdade. Feito? Então é isso. Obrigada e até amanhã às 5 na terceira live da Maratona da Ergonomia. Maratona de 20 lives que a gente vai fazer de segunda a sexta às 5 até no dia 8 de maio. Beijo, fiquem com Deus, até amanhã.